Olá, estamos começando mais um devocional da Comunidade do Redentor. É muito bom poder levar essa mensagem para você. E a mensagem que nós vamos trazer hoje está no início da primeira carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, ele era um jovem que foi alcançado por meio do ministério do apóstolo Paulo em Derbe. E lá ele começou uma caminhada com Paulo. Paulo levou ele para algumas viagens junto com ele. Ele aprendeu na prática a vida de Paulo, o testemunho de Paulo, o ensino de Paulo, de tal forma que quando Paulo fala, por exemplo, de Timóteo aos irmãos da igreja de Corinto, ele fala, olha, eu vou enviar Timóteo, porque ele vai ensinar exatamente aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Ele fala sobre essa impressão da identidade, essa impressão, essa transmissão de vida em relação a Timóteo, por ele ser o pai espiritual de Timóteo. E por isso ele manda uma carta para Timóteo com um sentido de encorajá-lo a viver esse ministério que Deus tem dado para Timóteo. Timóteo, ele era alguém frágil, ele era alguém com algumas debilidades, mas Timóteo, aqui por Paulo, ele é ensinado no capítulo 1 a respeito dos riscos que a igreja sofre. Possivelmente aqui ele está motivando Timóteo a assumir o ministério na cidade de Éfeso, e aqui ele está trazendo algumas coisas que preocupam Paulo. E um dos grupos que preocupa Paulo são os judaizantes. Os judaizantes eram um grupo de pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, mas que obrigava os gentios, os não-judeus, a passar pelo judaísmo para ser cristão. Então tinha que passar pela circuncisão, tinha que guardar todas as regras e leis de purificação, as festas e assim por diante. E então Paulo fala, olha, cuidado com esses, cuidado com esses. E Paulo, ele traz esse ensinamento a respeito da lei, ele diz já no versículo 8, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Então ele está falando sobre essas pessoas que buscam a lei como uma forma de salvação. Então eu faço e por isso eu sou salvo. Só que o apóstolo Paulo, ele insere no meio desse capítulo o seu testemunho. Paulo era fariseu, Paulo perseguia os cristãos. Paulo, ele buscava ser irrepreensível na lei. E por isso Paulo diz, olha, tudo que eu fiz na ignorância, eu persegui a igreja, mas eu fui alcançado por uma graça. E ele diz assim, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E é nesse contexto que Paulo vai dizer, eu sou o pior dos pecadores. Por que Paulo está dizendo que é o pior dos pecadores? Ele está falando assim, olha Timóteo, eu sei o que é viver como esses judaizantes. Eu sei como é viver sobre essa escravidão da lei. Eu sei o que é viver debaixo dessa religiosidade que gera ódio no coração, porque a gente nunca consegue cumprir toda. E a gente está sempre à procura de um favor de Deus, mas a gente acaba destruindo pessoas. Por isso ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Porque eu sei que tudo na minha vida depende da graça do Senhor Jesus. E é essa graça que me fortalece para viver a minha vida, para viver o ministério, para viver a missão que Ele tem me dado. Então, Paulo, nesse sentido, se coloca como exemplo. Exemplo daquele que é humilde, exemplo daquele que se arrepende, exemplo daquele que depende da graça do Senhor Jesus. E aí ele termina com um conselho para Timóteo. Ele termina dizendo para Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência. Eu quero terminar com esse conselho para nós também. Que a gente nesses dias, a gente possa manter a nossa confiança tão somente no Senhor Jesus. Não a nossa confiança em pregadores, não a nossa confiança em política, em ideologia, mas a nossa confiança em Cristo Jesus. A salvação que somente Ele pode nos dar, a esperança que somente Ele pode nos dar. Mas acrescentando a isso, a boa consciência, prudência,
sabedoria bíblica. Eu rogo a Deus para que você se mantenha firme na fé, nesse contexto tão difícil que a gente tem vivido, mas que você mantenha a prudência, o discernimento do que Deus está te chamando a fazer no nosso contexto. Que Deus te ajude. Amém.